Momento do Discipulado. O Abimeleque nos exemplifica o perigo que há em uma liderança pela força sem o discipulado. Essa lição nós vemos na Bíblia em muitas outras situações. O rei Saul morreu sozinho e, desesperado, suicidou. Ele se matou a si próprio porque não tinha ninguém mais com ele ali. Os filhos foram os últimos em redor dele que foram mortos pelos inimigos, e ele, que não fazia discípulos, morreu sozinho enquanto os seus soldados se espalhavam. Muitos outros na Bíblia exemplificam isso também, como a pessoa que vive para si, egoísta, quando morre, morre sozinho. Ele não fez discípulos, não angariou amigos, não foi sábio, de acordo com o Provérbios 11:30, ele não fez amigos, não ganhou almas, ele viveu para si. Quando morre, morre em pânico, em desespero. E tomara Deus que morra depressa, porque se ele demorar a morrer, vai definhar por muito tempo. O Abimeleque exemplifica uma situação assim. Ele era um filho bastardo do Gideão. O Gideão foi muito fiel a Deus, viveu pela fé, a Bíblia exalta a fé do Gideão, mas no restante ele não foi grande coisa. Nem sabemos quem foi a esposa dele, se é que ele teve uma esposa. Na verdade, ele teve muitas mulheres, e se eram uma esposa e as outras concubinas, nós não sabemos. O fato é que ele se deu a essa liberdade da carne. Era como podemos dizer, um mulherengo, porque ele se aposentou, não quis liderar o povo e se acomodou. Foi para o canto dele, o sítio dele, ele tinha o sustento e se proveu de muitas mulheres e um monte de filhos e deu péssimo exemplo. Como se não bastasse aquilo, ainda foi lá em Siquém. Ele era da tribo de Manassés, mas ele foi lá para Efraim, para Siquém, e arranjou uma outra mulher lá, uma concubina, e teve um filho com ela, o Abimeleque. Mas não deu atenção àquele filho, largou para lá e voltou para sua casa para cuidar dos demais filhos. Ele tinha lá uns 70 filhos, uma filharada muito grande, e aparentemente ele não cuidava dos filhos, porque Deus permitiu que ele não cuidasse dos filhos e que os filhos morressem. Os filhos morreram quando o Abimeleque foi tomado por um espírito de ganância e quis se aproveitar de ser filho do Gideão e arranjou um jeito de matar os outros todos. Ele convenceu seus conterrâneos a arranjar algum dinheiro para ele, foram lá no templo do Deus deles lá e pegaram alguns tesouros, venderam. Com aquele dinheiro, ele alugou uns homens levianos, uns bandidos, digamos assim, e foi com eles à casa de seu pai e matou todos os seus irmãos. Depois ele veio e disse para os moradores de Siquém: vocês querem que eu governe sobre vocês no lugar de meu pai Gideão, ou que os outros filhos dominem sobre vocês? Mas eles são de outra tribo, pensem bem. Não, nós queremos que você... E ele disse: então tá bom, vocês me ajudem porque eu vou ser rei agora. Ele se autoproclamou rei, o primeiro rei de Israel, e saiu a fazer o que ele gostava de fazer: violência para cá, dominar para lá, impor, botar medo. Bem,
Aconteceram outras coisas e Deus fez com que, mais tarde, o próprio povo de Siquém, que o apoiou, ficasse chateado, revoltado contra ele. E ele, então, foi conquistar outras cidades e, de certa forma, abandonou o povo em Siquém, e o povo de Siquém se revoltou contra ele, ele ficou revoltado contra o povo de Siquém e houve uma briga. Ele acabou arranjando outros soldados e matando o povo de Siquém, mas também ele foi morto ali naqueles ataques que ele fez para destruir aquelas pessoas que tinham se rebelado contra ele. E assim ele morreu. Foi um capítulo triste da história de Israel. O Abimeleque, alguém que se ensoberbeceu, quis dominar, quis reinar, mas ele não quis servir o povo. Ele quis se servir do povo usando o nome do pai dele, que tinha sido importante. Quantas pessoas querem usar o nome do pai? Querem usar o nome de família, é um nome famoso, importante. Eles não têm muito valor, mas eles querem usar o nome de família. Há pessoas que querem se utilizar dos outros. E nas igrejas, o símbolo de poder se chama microfone. As igrejas, quem tem o microfone tem o poder. Quem manda lá da frente, a igreja toda tem que ouvir. Isto no sentido de igreja massificada. Igreja grande massificada, igreja de templos, onde as pessoas não conhecem umas às outras, não têm comunhão umas com as outras, não amam umas às outras, cada um vai buscar a sua bênção e vai à igreja por interesse, algum interesse, mas eles não têm compromisso uns com os outros, eles não servem uns aos outros, não têm ligação, não têm relacionamentos, não têm comunhão. Eles estão dessa maneira, cada um disputando o seu interesse e indo à igreja, porque acham que é obrigação ir à igreja. E dessa forma, eles estão ali não sendo discipulados. Quem está na liderança, no grito, no microfone, também não está preocupado em fazer discípulos, porque, em princípio, todos que estão ali têm que obedecer ao que ela manda lá do alto do seu microfone. Então, esta situação de fingimento, fingem que é a igreja, o líder finge que está liderando, o povo finge que está sendo liderado e ninguém anda na verdade ali. É uma ficção religiosa, é um fingimento, uma aparência de algo que não tem sentido espiritual, não tem valor, não tem fruto espiritual, não tem virtude, não tem amor, não tem presença de Deus, não tem luz, não tem bom testemunho na vizinhança. Muitas igrejas são assim, porque tem um Abimeleque lá na frente. Quem é o Abimeleque que está lá na frente? É alguém que vencendo ou pensando em vencer seus complexos e frustrações, se lança até que consegue uma posição de destaque, consegue o microfone, agora ele quer ser o tal, mandar fazer e acontecer. Ele está ali não para servir aos irmãos, mas para se engrandecer, para ser servido dos irmãos. E isso tem acontecido muito. Os Abimeleques estão por aí. Há outros Abimeleques na Bíblia mencionados, mas esse é o Abimeleque, filho do Gideão. E há muitos Abimeleques hoje em dia também disputando a posição, um cargo de direção na igreja para poder mandar e impor o seu eu e fazer a sua vontade prevalecer para dominar e controlar os membros, os crentes da igreja. Infelizmente, isto é mal e não é o que Deus quer. E, infelizmente, esse tipo de liderança não faz discípulos. Quando vem qualquer problema, ou o líder, o pastor é atingido, o povo se espalha. Isso
já é bíblico de longa data. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. De certa forma, todos esses líderes que são centrados em si mesmos, que querem liderar pelo seu eu, pelo poder de se impor, de aparecer, de se mostrar no microfone, eles não servem aos irmãos. Quando precisam, os irmãos não estão junto com eles, e eles ficam enganados e enganando, e esse tipo de igreja fica enganando o povo, porque não é isso que Deus quer. Deus quer um povo que não apareça muito, mas que influencie muito. É isso que Deus está querendo, seja um fermento para fermentar com o bom fermento, com o evangelho. Deus quer que seja luz abençoando os que estão à sua volta. Deus quer que seja sal, salgando o ambiente à sua volta. É isso que Deus quer do seu povo, e que Deus nos ajude a caminhar nessa direção, e que você aprenda a ser discípulo e reconhecer quem é o líder, que não é para ser seguido, porque ele não é colocado por Deus, ele é colocado pelo seu próprio eu. Então, você acorde para você não perder tempo, não desperdiçar a sua vida. Eu não sei como os cidadãos de Siquém, que apoiaram Abimeleque, depois eles mesmos foram vítimas do Abimeleque. O Abimeleque matou aquela gente toda de Siquém. Eles apoiaram e depois eles foram vítimas. Cuidado para você não ser enganado por alguém que é dirigido pelo seu próprio eu, como o Abimeleque. Cuidado, busque a Deus para não ser enganado.